Salve os irmãos na santa paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus? Jesus, irmão, está muito feliz com você também, tá? Porque você está na casa de Deus. E por mais que você não esteja na casa de Deus, Ele pode sim estar feliz com você, tá? Só que tem uma coisa, tem pessoas que não estão na casa de Deus, quer dizer, na igreja de Deus, mas eles estão fazendo coisas boas, irmão. E quem manda é a obra. A obra que manda, né? Tem obra mal e obra boa. As obras boas, Deus se agrada. Então, muitas pessoas não estão na casa de Deus, adorando a Ele, mas estão fazendo obra. Obra é isso aqui, ó. Tudo que fala é coisas boas, entendeu? Que agrada a Deus. Então, tem isso também. Irmão, a história de Davi, no vídeo passado, eu parei quando Joabe tinha conversado com Davi sobre o pecado dele. E agora, depois que Joabe confessou, ele mandou buscar Mefibosete, né? Então, Mefibosete eu já falei. Agora eu vou falar nos seus filhos. Davi e o seu filho. E o seu pecado, quando ele pecou, matando o seu oficial e pegando a sua esposa, Batseba, né? Ficou morando com ela, né? Foi sua esposa, matou o seu oficial, né? E ficou morando com ela como esposa. Então ele pegou feio. Aí Natan, né? Joabe era o guerreiro dele, né? Que ele mandou Joabe matar, na verdade, né? Joabe que deixou ele morrer. E Natan é o profeta de Davi. Natan foi que profetizou para ele, né? E ele se revoltou, ficou muito tempo orando, né? Orando a Deus. Mas mesmo assim, ele não vai deixar de pagar, né? Pelo que ele fez. Agora, escuta essa história. Irmão, ainda no livro de Samuel, tá? Capítulo 16. 2 Samuel 16. A Bíblia vai dizer, irmão, que Davi, ele tem os filhos mais velhos dele. Anon, o mais velho é Salomão. Salomão, Abissalão, Anon, 3 homens. E Tamar. Tamar é mulher. Abissalão é o encostado a Salomão. E tem o Anon. Anon é mais novo. E aí, irmão, agora o seu profeta falou que o pecado não ia sair da casa de Davi. Natan falou isso aí. Que o pecado não ia sair da casa de Davi. Olha só, irmão, quem peca. A Bíblia diz que Davi era considerado segundo o coração de Deus. Mas veja só que Deus puniu ele. Deus não deixou ele, né, inocente. Veja só o vídeo, tá? Veja o vídeo aí, o que aconteceu com Davi. Muito forte, muito forte. Só por causa de um pecado que ele cometeu, mas esse pecado foi muito grave. Porque ele mandou matar o seu oficial para ficar com sua esposa. Os pecados que ele tinha antes não eram tão fortes, né? Porque era de matar pessoas na guerra. Não era, mas esse daí, irmão, ele pagou um preço, mais um preço que eu vou... Se você estiver aí no vídeo, você vai ver o preço que ele pagou. Davi. Esse preço que ele pagou, irmão, todos nós, se fizer isso, paga também. Todos nós. Deus nos ama, né? Deus nos chamou para uma obra, mas uma obra boa, não foi obra mal. Aquele que faz obra mal faz parte do maligno. Tem que ser obra boa, tá? E, irmão, agora a Bíblia vai dizer que Anon fica doente. Anon é o filho de Davi. Abissalão é o mais velho. É o mais velho encostado de Salomão.
Tamar era mais nova. Tamar é uma moça, filha de Davi, mais nova do que Anon, que era tudo irmão, né? Aí a Bíblia vai dizer, irmão, que vai começar agora o pecado que Davi cometeu na sua casa. Esse é o começo, que eu vou falar, é só o começo dos pecados de Davi, que ele vai pagar. Agora, naquela época, irmão, não tinha como ninguém ir fazer alguma coisa ao rei, porque o rei mandava em todos. Tudo que mandava era o rei. Então, o pecado que tinha que vir era a sua própria família, porque só a família tinha como fazer algum mal para o próprio pai, né? Contra o próprio pai, se rebeliar contra o próprio pai. Não podia vir ninguém, se ele mandava matar. Se visse qualquer coisa de fora, Davi mandava matar. Então, isso que eu vou falar aqui agora é para você, você que está aí, ter a certeza absoluta que você que está aí, não manda em você mesmo. O que eu vou falar aqui agora, você vai ter a plenamente certeza que quem está dentro de nós, o Espírito Santo, ele tem domínio. Deus tem domínio sobre você, tá? A Bíblia diz que você planeja vários lugares, mas na hora o Senhor desvia você e você vai aonde o Senhor mandar. Você não vai onde você quer. O que eu vou falar aqui agora é referente a isso, tá? Nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. Quem não é de Deus é dirigido pelo mal. Pelo mal, o espírito do mal. Só dirige pelo espírito do mal. Isso é bíblico. E quem é de Deus dirige pelo Espírito Santo. Então faz coisas boas também, tá? É por isso que é muito bom você se encolher com pessoas de Deus. Porque você vai ver a obra boa. Tudo bom. Você pode ser até abençoado por andar com uma pessoa assim. Entendeu? Porque isso é bíblico, é dirigido pelo Espírito Santo. Olha, a Bíblia vai dizer, irmão, que Anon fica um pouco doentado. E ele fala para Davi, pai, Davi, eu estou doentado, eu vou ficar na minha casa, eu não vou para nenhum lugar, eu estou doente. Porém, ele fala assim, mande que Tamar vá na minha casa e cuide um pouco de mim. Falando isso para o seu próprio pai, tá? O próprio pai que é Davi. Aí Anon, né, que é o filho mais novo, falou isso para Davi. Ele falou, tá bom, meu filho, eu vou falar para Tamar, para ir na sua casa e ficar lá com você um pouco de tempo. E isso, por enquanto, Absalão já estava na sua casa, Tamar na casa do pai, que era solteira, só que Anon tinha uma casa, morava sozinho. Como ele era filho do rei, né, tinha várias casas. Ele preferia ficar sozinho, morava sozinho. Anon. E Absalão morava só também, era casado. E Tamar era solteira, morava com o pai no palácio. E aí ela saiu da sua casa, deixou de mandar uma escrava, né, lá cuidar dele, não. Mandou foi a própria irmã. Irmã só por parte de pai, né? É meia irmã, né? Parte de pai só. Aí Tamar foi lá, na casa de Anon. Quando ele chegou na casa de Anon, ele falou, ó irmão, eu vim cuidar de você. Meu pai mandou eu aqui para fazer uma comida, para acompanhar você em algumas coisas, você está doentado? Ele falou, sim, estou doentado. Ó, vou fazer uns pão para você, vou fazer aqui umas comidas para você comer, que você está fraco. Aí Anon falou, faz o seguinte, mande os seus empregados sair tudinho. Sai todo mundo da casa, só fique eu e você. Aí Tamar fez, né, o que Anon pediu. Pediu que todos saíssem da casa. Só ficou Tamar e Anon, os dois irmãos. Aí a Bíblia vai dizer, irmão, que Tamar fez o bolo, assou e foi dar para ele. Aí ele falou bem assim para Tamar, né? Anon falou para Tamar, diga, Tamar, deite comigo,
Aí Tamar falou, irmão, deitar com você? Mas por que eu deitar com você? Não faça uma coisa dessa no meio do povo de Israel, isso será um crime. Isso, se o povo souber, será uma vergonha para você. Olha que é irmão que falou, irmão. A irmã falou isso para o irmão. Isso será uma vergonha para você no meio de Israel, eu deitar com você aqui. Porém, ela falou assim, ó, porém, se você quiser casar comigo, que peça para o meu pai. Quem sabe ele não deixa. Tamar falou bem isso para não pedir a mão da sua própria irmã para o seu pai em casamento, que talvez ele deixasse. Mas aí a Bíblia diz que Amnon não quis, não deu ouvido para ela. A Bíblia diz que ele era um homem mais forte do que ela, e ela falou, não, eu não quero, você é meu irmão. Como é que eu vou fazer um negócio desse com você, sem não ser casado? Eu ainda sou virgem. Eu ainda sou virgem e eu não posso fazer isso. E aí, Amnon, irmão, pegou ela à força. Pegou ela à força e fez relação. A Bíblia diz que Amnon gostava da irmã já. Gostava dela já, né? Que diz que ela era bem bonita. A Bíblia diz que era uma moça bonita, bem linda. Filha do rei Davi. A Bíblia diz que Amnon pegou ela à força e teve relação com ela. A Bíblia diz que quando ele terminou a relação, sentiu nojo dela, nojo e vergonha. E chamou os oficiais lá de fora e falou, ó, tira essa mulher daqui, tira essa moça daqui. E a Bíblia diz, irmão, que os seguranças pegaram Tamar por lá para fora, à força, e ela ficou largada lá fora. Aí você sabe o que foi que Tamar fez? Amnon não esperava o que ela fez. A Bíblia diz, irmão, que ela rasgou as vestes, colocou cinza na cabeça e saiu. E foi para o palácio. Rasgou as vestes, toda rasgada, rasgou e colocou cinza na cabeça e foi para o palácio. Olha só. Aí foram falar, sabe quem? Para Absalão. Absalão é irmã de Amnon. Absalão chegou e falou, irmão, o que aconteceu? A irmã Tamar falou para Absalão. Absalão, vamos para casa. A Bíblia diz que Absalão cuidou da sua irmã, né, Tamar. Ficou lá no Absalão. Depois o pai ficou sabendo. Quando o pai fica sabendo, ele diz que ele fica muito triste, sabe? Muito triste porque Amnon fez isso com a sua própria irmã. Pegou ela à força. Irmão, o pecado de Davi está começando, mas não chegou nem perto ainda. O que tem aí? A Bíblia vai dizer, irmão, que Absalão cria ódio em Amnon. Pega ódio dele, porque ele fez um negócio desse. A Bíblia diz que 2 anos se passa. E Absalão convoca uma festa na casa dele. Chama todo mundo oficial para fazer uma festa. E nessa festa, ele vai pedir para os filhos de Davi, né? As filhas de Davi, os filhos, todo mundo compareça na festa. E até os irmãos de Davi, porque Davi tem uns irmãos também. E aí, irmão, a Bíblia vai dizer que quando Absalão vai até a casa de Davi e fala para Davi, deixe que Amnon vá na festa, todos os irmãos seus. Então convocou o exército todinho, né, para nessa festa. Porém, Davi não quis deixar. Aí ele persistiu, aí Davi falou assim, ó, pelo menos Amnon, né, Amnon e alguns oficiais que vai na festa. Porque, irmão, ó, a Bíblia diz aqui que Amnon era o mais novo. E Absalão era encostado Salomão. Encostado só, Salomão. E Tamar era do meio, né? Então, quer dizer,
o mais novo que fez isso. E a Bíblia diz que ele foi, irmão, na festa de Absalão. Quando ele chegou lá na festa, a Bíblia vai dizer que Absalão chama os seus oficiais de guerra e fala assim, ó, quando Amnon tiver meio bêbado, vai lá e mate ele. Aí os oficiais, matar o seu irmão? Falou, não, fala o seguinte, mate ele que eu me responsabilizo. Eu falo que foi eu. Irmão, os oficiais de Absalão foi lá, mataram o seu irmão. Mataram Amnon. E aí, irmão, quando as pessoas viram Amnon morto lá, diz que correram. A Bíblia diz que correram para todo lado e foram avisar para o seu pai Davi. Davi, estão matando todos os seus filhos. Mataram todos os seus filhos. E a Bíblia diz, irmão, que Davi rasga suas vestes e se põe cinza na cabeça. Porém, quando ele vestiu as vestes, chegou um irmão dele lá. Falou, Davi, porém só morreu Amnon. Absalão matou Amnon porque ele pegou a sua irmã Tamar à força. E aí, irmão, Davi se tocou, que era o começo do pecado que ele tinha cometido. A Bíblia diz que ele fica triste, ora a Deus e fica de jejum e de luto um bom tempo. A Bíblia diz que quando Absalão mata o seu irmão, ele foge para a cidade de Gelom, né? Ele foge e vai para Abigilom, para Gilom, uma cidade do reis. E ele fica lá por um bom tempo, nessa cidade. E a Bíblia diz, irmão, que Davi, ele fica de luto esse bom tempo por seu filho, né? Por um bom tempo. Porém, Joabe, o seu oficial, fica 2 anos de luto por seu filho Amnon. E aí, quando ele já está, né, já sarado de ficar de luto, Joabe conversa com ele. Ele fala, eu vou mandar buscar meu filho na cidade de Gelom. Absalão, meu filho, porque eu estou com soldado dele, filho de soldado. Só que, irmão, mal sabia Davi o que tinha ainda para vir. Da parte até de Absalão mesmo. Olha o que Absalão vai fazer. A Bíblia diz que Joabe vai buscar Absalão. Só que antes de buscar Absalão, Davi falava assim, mas você acha que quando ele chegar aqui, as pessoas vão querer matar ele? Porque ele matou o seu irmão? Porque, irmão, naquela época, Davi, ele era o rei. Só que tinha uma lei que quem matasse outra pessoa seria morta também. A lei era essa. Quem matar o seu irmão será morto. Então Davi tinha medo de alguém matar ele, Absalão. E aí ele contratou uma moça, né? Contratou uma mulher, falando assim, Joabe, né? O oficial Davi, contratou a mulher para falar o seguinte para Davi. Davi, você vai falar o seguinte para Davi. Fala que você tinha 2 filhos e os 2 estavam no campo e eles começaram a brigar. E o mais velho matou o mais novo. E o mais novo tinha fugido. Porém, ela estava com saudade dele e queria mandar chamar o filho para morar com ela. E as pessoas queriam matar ele, o mais velho, né? Que matou o mais novo. E aí a mulher foi falar para Davi essa história. Essa história, quase a história do próprio Davi, né? Só que Davi não se tocou, né? Não se tocou, que foi o seu próprio Joabe. Porque Davi tinha falado para Joabe
que não ia mandar buscar o filho com medo do pessoal matar ele, deu com medo de matar e ele perdeu outro filho. Já tinha morrido um, né? E agora ia morrer o outro. Que as pessoas tinham essa lei lá, ele tinha medo. E aí, irmão, a Bíblia vai dizer que essa mulher chega para Davi e fala: Davi, eu estou com uma causa para você. Fala, minha filha, fala. Eu já acabei o meu luto, está com 2 anos já, né? Davi falou, pode falar. Falou, não, rei Davi, se curvou, né? Se curvou diante dele e falou assim, ó, eu só tinha 2 filhos. E eles foram trabalhar no campo, porém, eles desentenderam. E o mais velho matou o mais novo. E agora, eu estou querendo chamar o meu filho mais velho para morar comigo, eu estou com saudade dele. E as pessoas vão matar ele aqui, porque é essa lei, né? A lei aqui de Israel é essa. O que matar o seu irmão morrerá. E Davi fala bem assim para a mulher: mulher, vá buscar o seu filho. Busca o seu filho e traga ele para cá. Que eu vou avisar, quem matar ele será morto. Deixa na minha responsabilidade. Davi, irmão, enfrentava tudo, né? E aí ele queria resolver a causa da mulher, falando que podia mandar buscar o filho, que ele ia avisar que ninguém matasse o filho. Olha só. E essa história era do próprio Davi mesmo. Do próprio Davi. E aí, irmão, quando ele fala isso, aí a mulher fala: Davi, você falou contra você mesmo agora. Quem me mandou aqui falar isso foi o Joabe, o seu oficial. O seu oficial mandou vir aqui para falar essa história para você, porque você estava falando para ele que seu filho não podia vir aqui, que o pessoal matava ele. Então, se você não pode guardar o seu filho, você vai guardar o meu? Por que você não faz isso com o seu próprio filho, né? Então, irmão, a Bíblia diz que Davi ele se tocou, que essa lei ela servia para todo mundo, não só para o filho de Davi, né? Servia para todos. E aí ele mandou chamar Joabe. Ele falou: manda o Joabe vir aqui. Aí o Joabe foi lá, se curvou diante dele e fala bem assim: Joabe, ele entendeu, pode buscar o meu filho Absalão, que você está certo. Tá vendo como Davi foi inteligente e humilde? Então quer dizer, ele estava falando isso, né? Falou isso para a mulher, que ninguém mataria o seu filho se ele voltasse. E com o próprio filho dele, ele não queria mandar, né? Porque já estava com 2 anos já, né? 2 anos. E as pessoas, Joabe, a família de Davi, o exército, não estava querendo que Absalão fosse para lá, né? Por conta do seu pai. Por conta do seu pai, para dar essa resposta de matar o seu próprio filho. E agora, né, ele volta para lá para trás e fala: não, pode trazer. Porque a lei era essa, irmão. A lei lá valia para todo mundo, não era só para os pobres, era para o rico também. Se Davi fizesse isso só com os outros, e agora o seu próprio filho está numa causa dessa, né? Por que ele matava as pessoas que tiravam a vida do outro, né? E o seu filho tem uma causa dessa e deixava vivo. Então, foi por isso mesmo que ele mandou buscar. E agora, irmão, ele pega essa lei e revolta. Falou: não, agora eu vou tirar essa lei daí. Aquele que matar o seu irmão não vai ser morto mais, né? Porque se eu não fiz isso com meu filho, por que eu faço com os outros, né? Então eu sou um rei. Eu sou um rei injusto, né? Então, irmão, essa causa daí, ela ficou paralisada. Agora, quando o rei desse uma ordem para matar alguém, não era porque ele tirou a vida do irmão, né? Porque é um assassino. Porque senão, quem tinha que morrer era o seu próprio filho, né? Que matou o seu próprio irmão. Então ele tem que tirar essa lei de Israel, que essa lei estava implantada lá, né? Então, para você ver, irmão, que os mistérios de Deus são grandes. Que homem nenhum pode inventar lei nenhuma. A lei é a lei de Deus. A lei de Deus é que manda, não é a nossa lei, né? E agora,
Absalão volta para Israel. E ele chega lá, porém, Absalão não queria ver o seu pai com vergonha, com medo ainda, né? E ele mandou ir para sua casa. E Absalão foi para sua casa, né, irmão? E deixou o palácio dos reis para lá. Aí a Bíblia diz que passa 2 anos, se passa. E agora, Absalão vai aprontar feio. A Bíblia diz que Absalão vai mandar chamar Joabe. E Joabe, ele não atende o pedido de Absalão, e ele não vai. Absalão fala assim, ó, fala que Joabe vem aqui, eu quero conversar com ele. Manda o primeiro, Joabe não vai falar com Absalão. Aí vai a segunda vez, né? Ele manda a segunda vez, ó, manda que Joabe vem aqui, que eu quero conversar com ele. Aí Joabe não vai, porque Joabe é do lado de Davi, né? E Salomão estava querendo pegar os chefes, os capitães de Davi para ele, entendeu? Já estava com má intenção, olha só o que vai dar. A Bíblia diz que ele manda chamar alguns oficiais e o oficial vai, né? Porém, a Bíblia diz que Absalão convence os oficiais a ficar do lado dele, entendeu? Que estava oferecendo, acho que é dinheiro, deu propina, né? Oferecendo dinheiro e propina para as pessoas, ficar do lado dele. Enquanto do lado de Davi, ninguém estava recebendo nada, né? Não estava recebendo propina nenhuma, dinheiro nenhum. E Absalão estava dando as coisas para as pessoas, ficar do lado dele. Né? Que ele estava querendo ser um rei. O coração dele estava querendo ser rei, sem Davi morrer. Que naquela época, quando morria, era que o filho ficava como rei. E agora, Absalão queria ser rei, sem o seu próprio pai morrer, entendeu? Olha só, a espada na casa de Davi, começando o pecado. A Bíblia diz, irmão, que Joabe não vai, e ele fala, Absalão fala o seguinte para os seus oficiais. Falou, oficiais, você vai naquela plantação ali de Joabe e toca fogo nela. Toca fogo na plantação de Joabe. Que só assim ele sai do lugar dele e vem para cá. E quando ele chegar aqui, ele vai ter a satisfação comigo, né, e eu converso com ele. Olha só, a má intenção de Absalão, porque Joabe, irmão, era um capitão mais forte de Davi. Era um guerreiro, sabe? Um guerreiro melhor, era Joabe. Tem Natan, que era o profeta, né? Natan era o profeta. E Joabe era o capitão mais forte de Davi. E ele queria pegar para o lado dele. Porque se pega Joabe para o lado de Absalão, o povo, né? Os guerreiros de Joabe iam tudo para o lado de Absalão. Né? Porque tinha muitos capitão de Davi, bastante capitão. Né? Só que Joabe era um capitão mais forte, mais conhecido. E Absalão estava conquistando os capitães de Davi para ir para o lado dele. Entendeu? A própria espada já na casa de Davi, né? Aí os irmãos perguntam, mas por quê? Por que as pessoas faziam isso? Aí ninguém entende, irmão. O que não devia fazer, Davi fez, né? Que foi matar o seu oficial e ficar com a sua mulher, né? Aí agora ninguém entende. Por que os oficiais de Davi estão saindo de Davi e indo para Absalão, né? Então, é tudo errado. Se for para dar errado, é errado. Né? Como Davi errou com o seu capitão, né, de matar o seu próprio capitão e tomar sua esposa, agora os seus próprios capitães estão saindo de Davi e indo para Joabe, indo para Absalão, tá vendo? Então, você aí que está errando, você que está pecando, está errando, quando o pecado vem para você, quando o erro vem para você, não ache ruim não, porque ele vai do mesmo jeito, tá? Você achando ruim ou bom, ele vai ter que ir. Se você fazer as coisas corretas, certinha, você vai ver as coisas sempre corretas, sempre certinho do seu lado. Mas a partir do momento que você trocar o certo pelo errado, aí você vai começar, sabe? As pessoas fazem o contrário de você, entendeu? Quando você fala que sim, eles falam que não. Quando fala que não, fala que sim. Você vai ver o contrário, igual você fez. Se você está fazendo o contrário, as pessoas vão trabalhar do mesmo jeito. É a lei da semeadura, né? A Bíblia diz, com um dente
será ferido, né? Com espada será ferido, com a espada você fere, né? Dente por dente, olho por olho. Então é desse jeito, irmão, tá? É por isso que muitas das vezes as pessoas estão acostumadas com coisa errada e ela só vê coisa errada, né? É discussão em família, é em trabalho, tudo do mundo errado. Por quê? Ela já vem, ela não quer consertar as coisas, né? Se não quer consertar as coisas, então fica as coisas erradas. Então o próprio Davi, irmão, considerado segundo o coração de Deus, agora ele vai sentir o preço dos seus próprios capitões saindo dele e indo para o outro lado, do filho. E agora é o próprio filho que se rebeliou contra ele. Olha só, irmão, o próprio filho. Tristeza, né? Então, irmão, a Bíblia diz que Joabe é um capitão honesto, sincero ao seu rei. Porém, sabia de tudo. Sabia o que Davi fez, né? Que quem mandou chamar Batseba foi o próprio Joabe, né? Então Joabe participou de tudo, mas mesmo assim ele não foi, né? Ele não foi. Não foi para o outro exército, porque gostava muito de Davi, né? Gostava muito. Ele era um capitão honesto. Mas, porém, ele não foi, mas os outros foi, né? Foi um bocado. E a Bíblia diz assim, ó, que todo o povo, isso é bíblico, tá? Pode ler aqui, ó. 2 Samuel 16:1. Tá, ó, Davi passou para o outro lado do monte. Tá vendo? Com medo de Absalão. Então, agora os capitões de Davi, mais da metade passa para o lado de Absalão. E as pessoas falam assim, ó, o povo de Davi está passando para o outro lado. E Davi está ficando sem ninguém, sem guerreiro, sem exército, né? E as pessoas ficaram com medo. E agora, irmão, a Bíblia vai dizer que Absalão reúne todo o povo. Reúne. Ele vai na cidade, reúne todo o povo dele. A Bíblia diz que quase todo o povo de Davi foi para ele. Davi ficou só com um pouquinho de gente. E agora, irmão, a Bíblia vai dizer que ele foi na cidade, mandou tocar as trombetas na cidade toda, anunciando que Absalão era o rei. Era o rei de Israel. E Davi ficou esquecido, né? E a Bíblia diz, irmão, que todo o povo foi, todos os capitães foram na cidade, trocaram as trombetas e o povo ficaram para o lado de Absalão. E a Bíblia diz que quando Davi soube disso, ficou apavorado, ficou louco. E as pessoas falam assim, ó Davi, vamos fugir daqui, porque o povo de Absalão é muito mais que o nosso. Os nossos oficiais foram tudo para lá, nossos guerreiros, nós temos pouco aqui. Vamos fugir, senão ele vai nos matar aqui. A Bíblia diz, irmão, que Davi fica apavorado, sem saber o que fazer. E agora, irmão, Joabe, ele conversa com Absalão, e Absalão fala o seguinte, ô Joabe, vem pro meu lado. O último foi Joabe, né, que não quis ir. Davi ficou só com o grupo de Joabe e mais uns grupinhos lá, dos seus irmãos, né, que tem uns irmãos do Davi também, que era do lado de Davi, né, alguns irmãos lá. E aí, Absalão conversou com Joabe e Joabe não quis, irmão. Ofereceu propina, ofereceu dinheiro, ofereceu um monte de coisa. E Joabe não quis. E aí ele foi lá, avisou para Davi, o seu filho Absalão, ele conversou comigo e me chamou para ficar do lado dele. Porém, eu não vou desonrar o Senhor. Eu estou com o Senhor há muito tempo, guerreando. Deus não deu a vitória por muito e muito tempo. E eu não vou sair do seu lado. E a Bíblia diz, irmão, que Joabe não saiu do lado de Davi. Mas os outros oficiais saíram. Tá vendo? Quem é falso sai. Você vê que o pecado que Davi cometeu dentro da sua própria casa, porque o seu oficial, irmão, o seu oficial era da sua casa.
Se você peca na sua casa você também será. Se ele tivesse pecado, se não foi na sua casa, aí o pecado ia estar fora, né? Mas disse que foi na sua própria casa que ele traiu. Porque o oficial era de Davi mesmo, que ele matou. E a mulher praticamente era da sua casa, né? É igual o Natan falou, ó, a única ovelha que do seu rebanho, a única ovelha você tirou. Né? Enquanto você tinha muita ovelha, porque Davi tinha muita mulher, né? Bastante mulher, e não quis mulher nenhuma, só quis essa. Né? A única ovelha que esse homem tinha, ele pegou, né? Enquanto ele tinha muita ovelha e não quis. Então foi por isso que o pecado foi muito grave. E ainda matou o soldado, né? A Bíblia vai dizer, irmão, que ele planeja, Absalão planeja uma guerra contra seu próprio pai. Olha só. Aí, irmão, Natan, que é o profeta, né? Que Davi acreditava muito em Natan. Tudo que Natan falava, Davi aceitava. Porque sabia que era a boca de Deus, né? E agora ele chama Natan para perguntar algumas coisas, né? E ele fala para Natan: Natan, o meu filho está contra mim. Ele está planejando me derrotar. Está planejando tomar o meu reinado, tomar tudo. Porém, irmão, Davi estava vivo ainda. E não era muito velho, era novo ainda. Eu estava no reinado tranquilo. E Absalão não queria esperar. Não queria esperar primeiro que Davi morresse, né? Para poder ser exército. Para poder ser o rei. E Davi morreu novo. A Bíblia diz que Davi morreu com 70 anos só. Então aí ele tinha mais ou menos uns 50. Tinha uns 50 anos só aí. Novo, irmão. 50 anos naquela época era novinho. E Absalão tinha uns 30. 30 anos ele tinha. Novo também. E agora, irmão, já tinha morto o seu filho, né? Anon. A sua filha, Tamar, estava toda envergonhada. Né? Agora o seu outro filho vai passar por essa dificuldade. Vai passar por essa angústia, né? De tomar o reinado do seu próprio pai. Irmão, eu vou orar aqui, que as horas estão se passando, tá? Os vídeos aqui que eu estou postando, 45 minutos. Então já está quase 40 minutos, né? Então eu vou parar, porque não ficar muito longo, não tem como as pessoas assistir, tá? Eu vou fazer a oração aqui, e nessa oração é para cura e libertação. Aquele que crê em cura e libertação, o momento tá aí, tá? Tem que acreditar. Não tem como você não acreditar nas coisas, as coisas acontecer. Se acredita em cura, se acredita em prosperidade, libertação, tudo nesse mundo você tem que acreditar. Tudo. Se não acreditar, eu não curo ninguém, mas é Deus que cura. Se Deus me deu, eu tenho que fazer, tá? Não é por causa da aparência, não é por causa de nada. É Deus que cura. Quando Deus chama uma pessoa, pode ser qualquer pessoa, tá? Deus quer fazer por alguém. Então esse alguém é eu e muitos, né? Deus chamou muitos, né? Porque esse dom, ele é dado. Tem alguns dons que a gente já nasce com ele, né? Esse dom aqui ele é dado, mas tem muita gente desse dom. Na igreja mesmo está cheio, né? Então, irmão, você que tem algum tipo de enfermidade, algum tipo de doença, alguma coisa, tá? Tenha fé que Jesus vai te curar, tá bom? Até a libertação. Até a libertação de espírito mal, né? Espírito mal, espírito imundo, alguma coisa, tá? Então tem dois gestos que eu faço, ó. Um é assim, ó. Faz assim para pedindo para Deus, né? Para Deus. E a outra é pegada na mão, né? Que essa pegada na mão vira corrente. E assim é igual Moisés fez. Moisés ele fez isso com a mão.
para Deus, né? E Deus deu a vitória para ele. Muitos fizeram isso, né? Levantou a mão e Deus deu. Então, você aí que tem uma enfermidade, tem alguma causa na família, faça esse gesto aqui, que Deus vai entrar com providência e vai curar você, tá bom? Em nome de Jesus. Fecha os olhos e ora comigo. Deus querido, eterno Pai, Deus de maravilha, Deus de glória, Deus de milagre, Deus de cura, Deus que veio, papai, na terra, papai, trouxe, papai, os melhores para cada um de nós, papai, curou enfermo, papai, ressuscitou Lázaro, papai, deu, papai, para cada um de nós a punção, papai, do Espírito Santo está lá na gente, papai, que é para nós andar com ele todos os dias, o Consolador, papai. Porém, eu te peço ainda, papai, que nós se encontramos, papai, ainda com algumas enfermidades, papai, com algumas dores, papai, algumas doenças, mas porém tem um teu nome, papai, que cura e liberta, papai. Te peço, papai, em teu nome, que o Senhor vai agora ao encontro, papai, desse homem, dessa mulher, papai, que está com enfermidade, está, papai, no largo do esquecimento, papai, esquecido, papai, perdido, papai. Eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor vai ao encontro agora desse homem, dessa mulher, liberta ele, papai, liberta ela, que ele vê, papai, ter de novo, pai, o renovo do Espírito Santo, papai, quebra todo o mal, papai, que estiver dentro dele e dentro dela, papai, que o Senhor, papai, é o dono da cura, é o dono do milagre, e o Senhor agora manda anjo, papai, nessa casa, papai, trazendo a maravilha, trazendo a cura, papai, a libertação, papai. Tira a doença, papai, leva para a zona do mar sagrado, para o lugar do esquecimento, que é para não há, papai, momento algum, papai, de tristeza essa pessoa, papai. É isso que eu te peço, papai, em teu nome, papai, vai ao encontro dele, ao encontro dela agora, e cura e liberta. Em nome de Jesus Cristo, amém. Então, irmão, você que crê em cura, que crê em libertação, tá? Eu te peço aí que você faça essa oração, tá? Que Deus ele vai entrar com providência, tá bom? Vai entrar com providência na sua vida, vai trazer a cura e a libertação para você, porque só Deus. Embora que cada um, irmão, cada um da gente tenha o livre, espontânea vontade, né? De orar na sua casa e pedir diretamente para Deus, tá? Você pode aí entrar no seu quarto e pedir diretamente para Deus, tá? Sem carecer tá aqui, entendeu? Mas se caso você não quer, né, pedir diretamente para Deus a cura, oferecer algo de sacrifício, sabe? Você oferece algo para Deus de sacrifício em prol da sua cura, sua libertação, entendeu? Pagar um precinho, né? Ou então você vem aqui, tá? Então você vem aqui e faça aqui mesmo, tá bom? Dos dois lados. Só que eu não sou, né, em prol de dizer assim, não, a cura é só por aqui. Não é só por aqui. Você pode também falar no particular com Deus, tá? Entrar no seu quarto e pedir para Deus aí, Deus, né, cura minha mãe, meu pai, meus irmãos, né? Entra com providência no caos, só que tem que oferecer algum sacrifício, tá, irmão? Né? Porque Deus ele é puro com a gente, né? A gente também tem que ser bom. Porém, você vem aqui, tá bom? Você não vai acreditar em mim, vai acreditar em Deus, porque Deus cura, né? Eu estou só programando, mas a cura que vai fazer é Deus, né? Deus faz tudo. Tá, irmão? Então, peço pro irmão aí que se você gosta, né, de palavra evangélica, palavra bíblica, da palavra de Deus, essa foi a história que Deus pôs no meu coração. Então a história de Davi, é uma história linda, que ele pagou na sua própria casa, né, irmão? Tem gente que paga em outros lugares. A questão de Davi foi pago na sua própria casa. Ele pecou em casa e pagou em casa, né? Então, dentro de casa, a questão dele foi só dentro de casa, porque foi sua filha, né, os seus 2 filhos foi pago. E tem mais sofrendo aí, tá? No próximo vídeo eu vou contar o restante, mas por enquanto é só esse, porque cada hora, né? Tá bom, irmão? Então eu agradeço aí a vocês, tá? A oportunidade, em nome de Jesus. Até a próxima.